Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa de hoje é especial sobre um filme de terror sul-coreano feito em 2016 chamado O Lamento. Quando a gente fala de Coreia do Sul, não tem como escapar da política de Estado que foi implementada naquele país. Mas antes de a gente estender essa conversa, apresentar o meu convidado especial de hoje, professor, cineasta, roteirista, dramaturgo e ator Paulo Biscaia Filho. Ator também não, aí já A exagerou. voz, Paulo, que é isso, modéstia é sua. Não, eu achei que você ia terminar com metido a besta, aí seria correto. Então, um ator metido a besta. Exatamente. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Marley, muito obrigado por me receber. Então, a Coreia do Sul, desde meados da década de 1990, e é uma política de Estado, não de governo, vem investindo maciçamente em cultura, não apenas no cinema, mas na música, na televisão, na literatura. E não é por acaso que hoje, 20 e poucos anos depois, já colhe muito dos frutos desse investimento, né? Não é por acaso que o K-pop é popular no mundo todo, os doramas também, e principalmente os filmes sul-coreanos. E no caso de O Lamento, que é um filme que foi lançado em 2016, Paulo, e na mesma época um outro filme de uma temática semelhante, mas não igual a esse filme, chamou muita atenção no mundo todo, que foi o Invasão Zumbi, o famoso Trem Sim. para Busan. Mas O Lamento, especificamente, que é dirigido pelo Hong Jin-na, é um filme bem curioso. Ele é curioso porque ele é um filme de horror e que, aliás, vale ressaltar que no meio dessa política não há distinção de gênero. Digo, então agora vamos apenas fazer filmes históricos que realcem a história da Coreia do Sul ou heróis da Coreia do Sul. Não, não, não. São filmes que são dos mais variados gêneros e que vão abordar os mais variados temas das mais variadas formas. Nesse caso, eles fazem algo de uma maneira muito interessante. É um filme de horror, com pitadas de comédia, tem algumas passagens Não, o bastante começo cômicas. dele nem me faria supor que seria uma história de terror. Ele parece quase Uma comédia policial. Uma comédia policial, exatamente. Parece um tira numa cidade pequena, né? Um tira trapalhão numa Exato. cidade pequena. Você vê aquele grupo de policiais, cada um mais incompetente e preguiçoso do que o outro. E né? medroso. E medroso também, né? Só que daí, à medida que a história vai avançando, o diretor ele concebe duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro, trabalhar o horror de uma forma cultural. Não dá para contar essa história como ela é fora da Coreia do Sul. Não tem como. É por isso que muito particular deles. Misturando todas as influências. Então tem um pouco da influência da religião católica, tem um pouco da influência do Nepal, tem um pouco da influência do budismo, tem um monte de coisa misturada ali. Então tem demônio, tem fantasma, tem vampiro, e tudo isso de uma maneira muito singular e muito própria da cultura. Vendo o filme, eu fiquei pensando bastante no filme da Gabriela Amaral, A Sombra do Pai. A Sombra do Pai. Que é um filme que fala muito da cultura como é o nome? De simpatia, né? Sim, da simpatia do Brasil, Brasil, que é muito brasileiro, né? A simpatia. E que não dá para contar essa história em nenhum outro lugar, Não. Só no Brasil. A É mesma por coisa isso do até Lamento. que quando esse filme foi lançado em 2016, fez muito sucesso, chamou muita atenção. E na época, o Ridley Scott chegou a anunciar que faria uma versão americana de O Lamento. Não perde o sentido. Nada a ver. Perde o sentido completamente. Não faz o menor sentido você fazer uma coisa que a essência dela está justamente na cultura do lugar. É uma experiência genuinamente sul-coreana. E esse diretor, o Hong Jin-na, ele vinha de 2 filmes anteriores, esse é o terceiro longa dele e é o último até o momento, ele não lançou até agora nenhum filme depois, né? Ele fez primeiro O Caçador, que é um policial, depois fez Mar Sangrento, que é um thriller, mas com pitadas também de um filme policial,
E esse terceiro longa é um filme de terror, que começa como um policial meio desastrado, quase uma locademia de polícia, Sim. mas que depois vai tomando contornos bem distintos. Outra coisa que me chamou muita atenção é a utilização do ambiente para enriquecer a narrativa, né? Você vê aquela vila, aquela floresta que circunda aquela pequena cidade, as montanhas, o frio em alguns momentos, até que o filme tem um tom azulado que permeia toda a história, né? Há um cuidado do diretor com a cor que é mostrada, a paleta de cores é muito emblemática no filme. E um outro fator preponderante que na hora me remeteu a um outro filme sul-coreano, que não é bem de terror, mas esse elemento me chamou a atenção e é um tema que eu percebo que é meio que recorrente em muitos filmes sul-coreanos, a chuva. A chuva. Você vê isso no Parasita, você vê isso personagem no muito Memórias importante. de um Assassino e ela é muito presente em O Lamento. A chuva. Bom, olha só o que você acabou de falar, né? A chuva é presente no lamento. São Sim, as claro, lágrimas as lágrimas, constantes, sim, sim. né? E não, com certeza é um personagem recorrente e isso é uma coisa legal. Talvez seja um dos poucos pontos tangentes se você for comparar esses filmes de horror sul-coreanos como o Hospedeiro Do Bong Joon-ho. Joon-ho, o Invasão Zumbi, que você já falou, e o Lamento. São 3 filmes completamente diferentes. Não dá para você dizer, eu gosto de horror sul-coreano. Não dá. Não. São 3 autores Ele não tem muito um distintos. molde assim que você possa prender. E isso é muito bom. É muito bom você ter essa pluralidade de linguagem. Você não ter essa coisa que é vamos fazer tudo dentro de um formato, tudo dentro de uma modinha. Mas eu estava falando que foram 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi a coisa da cultura. A segunda coisa que me chamou muita atenção na direção é como o diretor consegue contar uma história sobrenatural de uma maneira extremamente realista. É muito difícil fazer isso. A câmera, a direção de arte, a fotografia, ela, por mais que componha imagens precisamente compostas e muito impactantes, mas são imagens ao mesmo tempo bastante palpáveis, não são imagens excessivamente elaboradas a ponto de parecerem artificiais. Não, todas elas são muito realistas, parece que a gente está ali naquele lugar. E isso é muito difícil você conseguir fazer um sobrenatural realista e convincente. Sim, e outra coisa que me chamou bastante atenção no filme é as contínuas subversão de expectativa. Ele conduz a história por um lado, você começa a tecer teorias e suposições, etc. De repente ele te dá uma bela de uma rasteira, leva a história para um lado completamente inesperado. Outra coisa que eu percebi, e isso não só no Lamento, mas você vê isso também em outros filmes sul-coreanos, a questão social é muito bem trabalhada, a vida naquela pequena cidade e a questão da xenofobia, que neste filme O Lamento ela é bem marcante, você vê isso muito forte. E você citou no começo da nossa conversa a questão da Igreja Católica, né? Que tem aquela figura daquele pastor, que seria o equivalente nosso a um padre, né? É só uma terminologia que eles usam diferente, mas o filme abre com uma citação bíblica, né? Sim. Eu até anotei, porque não quis me dar o trabalho de memorizar, mas atemorizados pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados? Olhai as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne ou ossos, como vedes que tenho. E essa citação bíblica é meio que dita dentro do filme pelo aquele japonês, né? Numa certa altura. Quase um spoiler. É quase um spoiler. Lá no exatamente. começo. A questão é que tem uma regra que diz nunca comece o filme com uma frase escrita. As pessoas dificilmente vão lembrar dela. Ninguém vai lembrar. Mas comece com uma imagem de impacto. É para ver o filme mais de uma vez, o que justifica a compra do disco. Exato.
Voltar a parar de... Exatamente. Ah, Ah, tá. Não, tem várias coisas muito interessantes na direção. As mortes, elas são, no começo, né, quando eles vão investigando as mortes, são mortes que são comparáveis, se é que a gente vai comparar, porque são coisas distintas, que a gente vai comparar com aquelas mortes do Seven até. sim. Me lembrou várias vezes, né? Só que o Seven é muito mais estilizado. Eu acho que essa, por mais absurdas que Não, e tem sejam, o até, corpo sem enforcado dar e... spoiler, tem até um santuário com Exato, fotografias, né? Que remete também a exatamente. algo parecido no apartamento do assassino, né? Sim, De Seven. é muito parecido. E você estava falando da xenofobia, o ator que faz o personagem japonês que abre o filme, né? Uhum. É o ator que abre o filme. Ele é muito bom, aquele ator. Ele é incrível. E também lembrando da cena de abertura, que começa com ele colocando a minhoca na isca. Uhum. O que também vai ser aproveitado no roteiro lá na frente de Exatamente. maneira metafórica, né? E Até citado, né? até citado, exatamente. Verbalizado isso. Mas eu estava fazendo umas pesquisas sobre o filme e tem vários sacrifícios a animais no filme. Porém, obviamente, e isso eu verifiquei, a minhoca é o único animal verdadeiramente maltratado. Todo o resto é animatrônico. Fato, fato pesquisado e comprovado. E você falou do trabalho desse ator que faz o japonês no filme. O elenco como um todo está Incrível. muito bem, todos eles. Mas quem me chamou muita atenção, até pelo fato da idade mesmo, é a menina. A Sim, menina é sim, nossa. impressionante o trabalho daquela menina. Ah, não, gente, ela tá ali ao lado da Linda Blair. Já dando aqui uma pequena spoiler do que vai acontecer no filme. Mas ela tá ao lado da Linda Blair nas grandes E bem interpretações mais de. nova do que E a muito Linda mais nova, Blair era pois é. quando fez o Exorcista. Que aquela menina, não cheguei a data de nascimento, mas ela aparenta ter 7, 8 anos no máximo, Mais ou menos. por aí. E o trabalho dela é realmente fabuloso. Eu tinha uma outra coisa que eu fiz uma anotação mental, mas obviamente a anotação mental não serve para nada. Como a gente comentou no Que eu início da esqueci já. conversa, Paulo, o filme tem umas viradas surpreendentes, Sim. né? Os plot twists fazem realmente jus ao nome, né? A virada são completamente inesperadas. O que é muito interessante aí também, um outro ponto de tangência que a gente pode ter com os filmes do Bong Joon-ho. Você não sabe para onde vai. Quando o filme, o que é muito refrescante, né? Porque geralmente a gente está acostumado a ver aquelas narrativas da jornada do herói, Ai, toda aquela estrutura da jornada. A gente já sabe que uma coisa que é contada no começo vai ser aproveitada nada. como uma força do herói lá no final. E nos filmes coreanos, nesses filmes coreanos, e o Lamento é mais um desses exemplos, não acontece. Você começa o filme, você não sabe Onde é que aquilo vai onde é que ele vai acabar? parar. Você não tem a mínima ideia. E o filme se esmera justamente não em criar plot twists que você faça, oh meu Deus, mas em ir envolvendo você de uma maneira que você não consegue nem mesmo reagir com esses sustos de, oh meu Deus, ele era filho de não sei quem. Isso não tem no filme, só estou dando um exemplo de novela. Não, e o filme também não Mas cai no não é lugar comum chocar. do jump scare. Não, não tem jump Não. scare. Tem cenas fortes, assustadoras, mas não tem aquele tradicional jump scare que até você já meio que se prepara, né? Oh meu Pela Deus. música. Oh meu Deus, eu sinto que a gente vai falar em horror elevado ou pós-horror. Não, só Não, vamos falar não, que é não um vamos, filme bom. não Pronto. vamos entrar nessa, não. Não, até porque não dá para incluir os filmes de terror sul-coreanos nessa categoria. Também acho que não. Tem Não, toda aquela questão cultural que você bem frisou no começo da conversa, o que faz com que um tipo de filme assim só pudesse ser realmente feito lá. E eu gostei muito do paralelo que você traçou com A Sombra do Pai, né? São histórias genuinamente dos países onde foram feitos. Exatamente. Então, melhor do que a gente ficar aqui conversando, esticando a conversa com o Lamento,
é assistir ao filme, né? Com certeza, dá play. Da Play. Então é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Marden. Até o próximo Cinemarden.